Alô, alô, Brazuca! Bem-vinda à Brasil Hispana! Hoje nós estamos aqui em Berra. Olha só que maravilha! Vou dar aqui uma deixa do que é que nos espera nessa viagem maravilhosa. Berra é uma cidade de 12 mil habitantes, aqui da província de Salamanca, na comunidade autônoma de Castela e Leão. Muito conhecida também por ser uma zona de esqui, por ser uma área montanhosa. Tem a região, a área de Cobatilha, que é muito procurada no inverno para turismo, para o esqui. Quer vir comigo nessa viagem? Dá o teu joinha, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e a gente vai viajar juntos nessa história. Vem comigo! Bom, a gente saiu ali daquela praça. Aquela praça fica atrás da estação de ônibus, tá certo? Vocês vão descer em Berra, atrás tem aquela praça, onde a gente fez a nossa primeira gravação. Vocês pegando a zona de pedestres até o final, vocês vão chegar na Praça Maior. Aqui na Espanha, praticamente todas as cidades têm uma Praça Maior, que é a praça principal da cidade, tá bom? Então a gente tá indo aí conhecer a Praça Maior. Só que eu tive que parar para mostrar para vocês. Olha só, essa serra aí atrás é a famosa Serra da Cobatilha. Muito famosa por ser uma zona de esqui no inverno. Então se você quer ter uma experiência de esqui, Serra da Cobatilha. Vamos conhecer a Praça Maior? Esta zona de pedestres, ela é uma zona comercial. Muitas lojas de roupa, de joias, artesanato, enfim. Só que agora são 2 da tarde, né? Então, os espanhóis almoçam às 2. Então, de 2 às 5 da tarde, não espere ter nada aberto na Espanha. Estão echando la siesta. Estão fazendo aquela sonequinha depois do almoço. Dizem que a siesta espanhola ri do sonho americano, né? É maravilhoso. 3 horas. Maravilhoso. Então, vamos lá. Chegamos aqui na Praça Maior. Aqui atrás de mim, um palácio. Esse palácio hoje é uma escola, tá? E ele não está aberto à visitação. Aqui, Igreja de São Salvador. E logo, em frente à Igreja de São Salvador, você vai ter a Prefeitura de Berra, o Ajuntamento de Berra. Aqui na Praça Maior também é interessante por ter restaurantes, tá? Onde você vai desfrutar aqui dos pratos mais característicos, mais típicos aqui da região, tá bom? Berra também é muito conhecida pela sua indústria têxtil, que teve seu apogeu entre a década de 50 a 70. Logo teve uma caída e agora, depois da pandemia, se levantou como um dos principais produtores das máscaras contra o Covid. Então é isso. Aqui também você vai encontrar, aqui em Berra, a 2 quilômetros do centro da cidade, você vai encontrar a Praça de Touros mais antiga da Espanha. É isso mesmo. Então vamos lá. Agora a gente vai conhecer o bairro Judeu. E vai conhecer também, se tiver disponível para visitação e para gravação, o Museu Judaico. Aqui em Berra conviveram pacificamente cristãos, judeus e muçulmanos, até a expulsão dos judeus, né, pelos reis católicos em 1492. Vamos lá? Bem-vindos a Sefarades. Para que a gente possa entender um pouco a história dos judeus aqui na Espanha, a gente precisa entender primeiro que no século XV, até o século XV, Espanha não era vista como Estado-nação que é conhecido hoje. Por exemplo, se você perguntasse a um árabe, chamaria de La Andalucía. Se perguntasse aos judeus, seria Sefarad. Se perguntasse, por exemplo, aos romanos, eles chamariam de Espanha. E o território era dividido em reinos. Foi somente com o casamento da rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, eles conseguiram unificar o território através da cristianização.
Então foi o cristianismo. Eles foram cristianizando toda a região. Foi com o cristianismo que eles se unificaram como um Estado-nação. E para isso eles se legitimaram, para que eles se legitimassem em todo o território como um território único, eles precisavam de uma bandeira única. E essa bandeira foi o cristianismo. Por isso, hoje eles são conhecidos, hoje e sempre, foram e são conhecidos como os reis católicos, que cristianizaram e unificaram e fizeram o que Espanha é hoje, o que nós conhecemos como território espanhol hoje, certo? Então, para essa legitimação, eles fizeram o processo da reconquista, né? Que foi justamente, na época, a expulsão dos árabes que dominavam o território e, consequentemente, dos judeus também, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais. Estamos aqui no bairro judeu de Berra. Aqui, até 1492, viviam os judeus sefardis. Como é dito dos reis católicos e a sua expulsão posterior, muitos dos judeus foram para norte da Europa, norte da África e o recém-descoberto Novo Mundo. Particularmente, os judeus aqui de Berra foram para Portugal, muitos, né? Foram para Portugal. E o rei português, interessado em unir os dois reinos, também faz o edito de expulsão ou conversão em 1497, partindo sefardis para o nordeste do Brasil. Muitos dos judeus adotaram no seu sobrenome o lugar do seu nascimento, ou seja, aqui os judeus sefardis de Berra eram chamados berraranos ou Berra. Então, você aí, se você tiver o sobrenome berrarano ou Berra, provavelmente você é um descendente sefardi. Olha só que interessante essa casa. Quando os judeus se convertiam ao cristianismo, porque era ou expulsão ou conversão, eles marcavam a sua casa com uma cruz, para mostrar que ele havia convertido. Muito interessante. A Inquisição aqui em Berra não aconteceu, ela acontecia em Badajoz, na região de Extremadura. Então, os judeus berraranos eram levados até Badajoz para a Inquisição. No caso de haver alguma suspeita de que eles não se converteram de verdade, que eles estavam praticando o judaísmo às escondidas. Vamos conhecer um pouquinho mais o bairro. Aqui atrás a gente tem outra casa, né? Fazendo referência à conversão de um judeu sefardi. Interessante que os judeus têm uma tradição, os sefardis tinham uma tradição, de que eles levaram as chaves de casa, né? Traz a sua expulsão em 1492. E essas chaves, elas são passadas de geração em geração, na esperança que um dia eles pudessem voltar para casa. Eu tenho um vídeo, tá? Vou colocar aqui no card, que eu conto um pouquinho mais dessa história e também a nacionalidade por descendência sefardi, tá certo? Então, vocês podem clicar no card depois e vocês vão conhecer um pouquinho mais. E, em 1929, Primo de Rivera reconhece a nacionalidade aos descendentes de judeus sefardis. Em 1929, né, dando o direito de voltar para casa, né? Interessante que esse decreto de Primo de Rivera, em 1929, salvou muitos judeus do Holocausto, né? Os judeus que estavam na Alemanha, eles foram salvos do Holocausto por causa do decreto de Primo de Rivera. Então, pausa para comer porque ninguém é de ferro, né? Aqui na Espanha sempre se serve com pão. Olha só. Tem que ter, né? Então, quando você for, por exemplo, servir um almoço, um jantar, você faz toda a comida que você tem que fazer e você tem que colocar numa cesta ou na mesa, em um guardanapo, pão. Eu digo isso, mas eu esqueço sempre, tá? Então, eu tô falando pra mim mesmo também. Então, é isso. Todo almoço, todo jantar, ou pão inteiro, ou você pode fatiar também e colocar numa cesta, mas pão. Vamos ver o que é que tem de melhor aqui em Berra.
Então, primeiro prato eu pedi uma salada, tá? Com carne de terneira. Carne de terneira é a nossa vitela, né? Carne de vitela aqui. Então, assim, aqui na Espanha a gente serve primeiro prato, que pode ser uma salada, pode ser um arroz. E o segundo prato, que geralmente é carne, peixe ou frango. Então, assim, é diferente, por exemplo, na comida brasileira, que você serve, tem a base, que é o arroz e o feijão, e logo o prato. Aqui não. Aqui, por exemplo, se você for servir arroz, é um prato de arroz, né, bem feito, enfim, bem elaborado, não é arroz branco. E também, se você for também servir feijão, também não você vai servir só o feijão, bem elaborado, com carnes ou legumes do feijão, enfim. E logo depois a carne. A carne pode acompanhar salada, tá? Ou então a carne pode acompanhar batata também. Tem até um dito interessante aqui na Espanha que diz... eu vou comer com batata. Ou seja, por exemplo, eu comprei essa roupa, agora eu não posso trocar. Não experimentei antes, agora eu vou ter que comer com batata. Ou seja, a batata geralmente acompanha quase tudo, né? Então, comer com batata é como na nossa expressão brasileira, vou ter que engolir isso. Mas as batatas aqui são muito boas também. Então, vamos lá, né? Chega de papo. Bom, esse é um exemplo de segundo prato aqui na Espanha. Carne geralmente acompanhado com batata. Aqui na Espanha é muito comum pratos de carne de porco, porque aqui o porco pata negra é um produto exclusivo da Península Ibérica e exportado mundialmente. Então, el cerdo pata negra é um produto especial da Península Ibérica, de primeira qualidade, os produtos de porco pata negra. Então, assim, você vai encontrar muitíssimos restaurantes que servem exclusivamente, quando se fala de carne de porco. A grande maioria, claro, que vai ter peixe, vai ter também carne de vitela, mas a especialidade aqui na Espanha é a carne de porco por conta do porco pata negra, tá? Então, esse é um exemplo de segundo prato. Aqui na Espanha nós temos geralmente o menu completo, você paga um preço único e você vai ter primeiro prato, segundo prato, o pão, como sempre, uma bebida que geralmente é vinho, às vezes inclui outras bebidas, mas geralmente é vinho ou água, tá? E às vezes um café. Então, assim, esse seria o menu completo, você paga um preço único e você usufrui desse menu, né? Desse menu completo. Gostou? Dá o teu joinha, compartilha, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para a gente viajar mais e mais juntos. Vem com o Brasil Hispano e descobrimos juntos um novo amanhecer.